foi aí que o socialismo se perdeu. Por não entender o seguinte: o capitalismo não foi inventado por 3 banqueiros ingleses ou industriais ingleses querendo explorar ninguém. Foi assim que a humanidade se evoluiu, de certa forma, né? As A relações moeda humanas. existe, mas você pega a história da moeda, a moeda já foi concha, já foi boi, já foi quantidade de cabra, já Sal. foi inscrição, já foi sal, já foi inscrição com mergulhadores especializados, devia ser o fiscal naquela época, né? O cara mergulha, vai lá no fundo e marca numa pedra bem profunda para ninguém poder falsificar, só o mergulhador especializado, como se fosse o Banco Central da época. O cara mergulha, vai lá no fundo e tira marca um X aqui, ó, risca um cabrito do João e marca ele, manda ele para o Antônio. O cabrito pertence agora ao Antônio, não mais ao João. A moeda trocou de mãos. Era feito em inscrições em pedras em águas mais profundas. Quer dizer, Pô, isso eu não sabia não. Interessante. aí você tem inscrições, eu cito sempre esse caso, quer dizer, o Cortés entrando em Tenochtitlan, a cidade do México hoje, que era em cima de lagos, e ele entrando e ele deslumbrado com a visão, ele escrevendo para o rei Felipe, na época era Espanha, Países Baixos, era bem mais. A Espanha controlava também Holanda, Bélgica, essa área toda, e ele escrevendo assim: estou fascinado, os prédios aqui, os edifícios, as construções são mais altas do que as de Sevilha. Quer dizer, comparando com as cidades espanholas, dizendo: olha, as construções são mais altas, os mercados são fartos, muitos alimentos, muitas peles, tudo sendo comercializado. Quer dizer, já existiu o capitalismo, não tinha capitalista nenhum explorando ninguém. Isso é um algoritmo. Da mesma forma que nós nos comunicamos conversando, quem inventou a linguagem? Quem inventou isso? Você não tem a menor ideia. Um dia caiu um raio, alguém fez assim, aí todo mundo, virou raio. Entendeu? E isso é um mecanismo de comunicação que nós, como espécie, fomos desenvolvendo. A mesma coisa o dinheiro, a moeda, as instituições, o banco, o dinheiro já foi ouro, aí o cara tinha que carregar aquilo nas costas para comprar o camelo. Ele falou: pô, vou fazer o seguinte, deixa aqui no banco, eu te dou um papelzinho, aí você entrega o papelzinho, pronto, o ouro saiu de mim, você comprou o camelo, o ouro troca de dono. Aí foi para a moeda fiduciária, aí agora já estão falando na moeda digital. Então, isso é uma evolução contínua das instituições. Você tem que estar com a cabeça aberta, preparado e ter conhecimento especializado para não cair no conto da carochinha, de achar que está tudo errado. São milhões, milhares de anos de evolução. Não existe a chance, na tua opinião, do socialismo ser o próximo passo nessa evolução? Do ponto de vista econômico, esquece, já foi tentado. Os últimos 100 anos foram tentativas frustradas. O Mao Tse Tung tentou na China. Milhares de pessoas morreram de fome. Na verdade, milhões de pessoas morreram de fome, milhões de pessoas foram perseguidas, encarceradas, tiranizadas. Isso foi tentado na Rússia também, milhares de pessoas, milhões de pessoas morreram com fome também. E houve uma reação. A reação à internacional socialista foi o nacional-socialismo. Os trabalhadores do mundo inteiro, univos contra o capital. Aí os alemães falaram: trabalhadores, empresários, políticos, alemães, vamos lutar contra a internacional socialista. Virou a nacional socialista. Nazismo. É o nacional socialismo. Então, já houve isso. Isso tudo aqui que nós estamos conversando já aconteceu e o resultado a gente já conhece. Radicalizou, um falou assim: eu bato mais, o outro falou: então vamos ver quem bate mais. Quem é mais forte? Sou eu. E já aconteceu isso. Esse conflito já aconteceu. O desenlace foi que a União Soviética desmanchou e aí surgiu um primo jovem, mais forte ainda, que é a China agora, que está batendo no peito. Só que a China só cresceu quando virou capitalista. Então, você pode até ter um sistema totalitário, pode ser até que o mundo inteiro acabe num sistema totalitário, mas vai ser com uma economia de mercado cantando por baixo. Porque o chinês inventou a pólvora, inventou a pizza, desde o tempo do Marco Polo ele está negociando, não tinha aspirações de dominação externa. A China sempre tentou controlar pelo menos o seu próprio território e pronto, final. Ela, em vez de fazer exército, como a grande armada espanhola, para invadir a Inglaterra, ela fez uma muralha para não ser invadida. Então a China não tinha pretensões. Mas aí, de repente, começa, no mundo atual, uma disputa comercial entre Estados Unidos e China.
Aí a geopolítica começa a funcionar, aí já vira agora uma guerra. Porque aí a Ucrânia invade, aí a China... Ao contrário, a vai Rússia pra um invade. A Rússia invade, desculpe, porque faz total diferença. A Ucrânia é invadida, a Rússia invade, aí a China cai para um lado, aí a Europa cai para o outro. São erros de geopolítica. Quando a União Soviética se esfacelou, o que a Europa devia ter feito era convidar a Rússia para entrar para a OTAN. Se ela entra ali, você absorveu um antigo inimigo que está enfraquecido. Bastava estender a mão. O Putin tinha medo do Bush e era admirador do Tony Blair. Então bastava estender a mão, ele entrava ali, ficavam 3 polos. Ficava a Europa forte, China, Estados Unidos e jogo que segue. Não fizeram isso. E começaram a construir bases mais próximas da Rússia. Chegou uma hora que a Rússia falou, agora quem manda aqui sou eu. E aí começa a escalada. Uhum. Começa uma escalada por omissões, por erros, por equívocos de geopolítica, aqui ou ali. E aí o pau começa a comer. O Brasil pegou o resquício disso no finalzinho lá do governo, e está pegando até agora, porque grãos começa a subir. É muito bom para exportação, valoriza a nossa safra, tudo isso, mas a verdade é que para o mundo não é bom. Dá um empurrão na inflação global. Uhum. Começam as sanções, as coisas e agora começam a ficar começou a marcadas. reconfiguração das cadeias produtivas.